Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor restaure seja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a palavra de Deus. Nessa quinta-feira, quinta de adoração, somos então convidados a reconhecer a presença de real Jesus na Eucaristia, levando a Ele toda a nossa adoração, o nosso louvor, reconhecendo Ele como o Senhor de nossa vida, de nossa história. E a liturgia de hoje, então, nos convida a podermos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, tomou a palavra Jesus e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então caminhando no nosso tempo litúrgico e chegamos então a essa 15ª semana do tempo comum, onde temos a grata alegria de poder então ouvir Jesus nos convidando a podermos então abandonar o nosso fardo, o nosso jugo diante dele. E assim então nós podemos olhar não somente para a nossa vida, mas também a vida de tantos irmãos nos dias de hoje que se encontram com o seu fardo pesado, sufocados, muitos deles até caídos diante do fardo que os derrubara. Então, meus queridos amados irmãos, e nós podemos então ver que o fardo aqui é tudo aquilo que nos impede de podermos então viver o projeto de Deus. Quantas famílias no fardo das drogas, quantos pais no fardo do desemprego, com as contas para pagar, a boca do seu filho, da família para sustentar, em se ter nenhum centavo e o pior, nem perspectiva de uma oportunidade de trabalho. Quantos irmãos e irmãs no fardo da enfermidade? Quantos irmãos e irmãs no fardo diante, então, da busca pela justiça, buscando ali um direito de aposentadoria, um auxílio-doença, um seguro-desemprego, enfim, tudo aquilo que compete às autoridades, que lhe é de direito, mas que muitas vezes lhe é negado. Quantas pessoas diante do fardo da perda do ente querido, que não se conforma diante da partida desse seu ente, e muitos deles até se rebelam contra Deus. Ora, aqui é só um pouquinho daquilo que nós então encontramos por aí. Então é preciso ouvir o Senhor que nos chama a podermos então depositar sobre Ele esse nosso fardo, para que Ele possa então aliviar. E é essa experiência, meus queridos amados irmãos, que o Senhor espera de cada um de nós. Como dizia hoje, quinta-feira de adoração, a adoração ao Santíssimo é a oportunidade que nós temos então de depositar diante do Senhor o nosso fardo, o nosso jugo, porque muitas vezes então parece estar pesado. Você, pai de família, que muitas vezes não sabe como educar os filhos, vê aí então tantas dificuldades para poder sustentar a sua casa, a sua família. Se coloque diante do Senhor. E é claro que precisamos fazer a nossa parte. Não podemos somente deixar que Deus então querer que Ele resolva tudo para nós. Não. Deus, Ele faz a parte que Ele compete, mas também precisamos nós fazer a nossa. Infelizmente, muitas pessoas, então, elas interpretam mal esse texto. Porque quando o Senhor, então, pede para poder levar, apresentar o jugo, o fardo, muitas pessoas, então, cruzam os braços e deixam somente que Deus se vire e resolva tudo por nós. E não é assim. Precisamos fazer o nosso possível, porque o impossível Deus fará por nós. E assim, então, meus queridos amados irmãos,
podemos olhar para a primeira leitura de hoje, extraído do livro do profeta Isaías. Esse texto, a qual então nós temos a primeira leitura de hoje, do capítulo 26 do profeta Isaías, ele faz parte de um conjunto que vai do capítulo 20 ao 27 de Isaías e que traz para nós uma belíssima oração. Com certeza, uma oração depois do povo deixar os caminhos do Senhor, abandonar os caminhos do Senhor, sofrer as consequências de suas escolhas. O autor então nos apresenta essa belíssima oração para que nós possamos reconhecer a presença de Deus caminhando no meio de nós, junto ao seu povo. E diz aí a primeira leitura: o caminho do justo é reto, e tu ainda aplanas a estrada ao justo. Ou seja, Deus cuida de nós. Deus caminha conosco. Sim, no caminho dos teus juízos, esperamos em ti, Senhor. Olha que bonito. E aí nós podemos nos questionar por que muitas vezes na nossa vida nós então não agimos como essa oração nos ensina, de confiar em Deus, de deixar que Ele aplane os vales, as montanhas que vão surgindo no decorrer da nossa vida. Então, meus queridos amados irmãos, o finalzinho dessa primeira leitura também é uma oração belíssima, que nós deveríamos então aproveitar para rezar. Vai dizer aí o último versículo: Senhor, é orvalho de luz o teu orvalho, e a terra trará à luz os falecidos. Ou seja, Deus restitui a vida. Quantos irmãos de hoje, como dizia, estão aí mortos, caminhando sem perspectiva, sem sonho, desanimados. São pessoas mortas, não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Pessoa que já não tem mais o brilho, não traz consigo o brilho de vida, diante dos fardos, dos jugos que a sociedade, o mundo de hoje vai nos impondo. E muitos deles, até mesmo nós, vamos então ali constituindo esses fardos, esses jugos da nossa vida, devido às más escolhas que fazemos. Então é preciso, como o salmista de hoje nos convida, o Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor sempre olha a terra, mas principalmente a cada um de nós, que somos seus amados filhos. Deus olha por nós. E assim então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos, acolhendo a proposta de Jesus, o pedido de Jesus, depositar diante dele todo o nosso fardo. E fardo, aqui mencionei alguns, mas a religião na época de Jesus também havia se tornado um fardo. Por quê? Os escribas tinham manipulado a lei diante daquilo que lhe interessava. E para isso então se tornou um jugo, um fardo pesado a religião para muitos pobres trabalhadores. Não é diferente dos nossos dias. Muitas vezes nós também queremos impor regras, leis, que para tantos irmãos pode se tornar um jugo, um fardo pesado, e lhe impedir de poder então buscar o Senhor, a sua força, de renovar a sua esperança, de renovar a sua fé. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos depositar o nosso fardo diante de Jesus, mas também que nós possamos aliviar o fardo de tantos irmãos que também estão sobrecarregados diante do jugo, os fardos e tantas situações de opressão que o mundo de hoje vai impondo nas costas, principalmente dos menos favorecidos. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a viver essa palavra de confiança, de total abandono nas mãos desse Deus que quer cuidar de cada um de nós, seus amados filhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva em nosso canal, é fácil. É só você clicar aqui embaixo em inscrever-se e venha também somar conosco. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo, deixe aí o seu like para que possamos então fortalecer esse nosso canal. Deixe aí também, ative seu sininho também para que seja notificado os vídeos que eu vou postando no decorrer da semana.
E vamos então evangelizando, levando o amor de Deus diante dos meios de comunicação social, diante desse nosso canal do YouTube. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.